Bom dia! Vamos à nossa lição de quarta-feira, que traz o subtítulo Medidas Drásticas. O que precisamos perceber e entender quanto ao problema de Ananias e Safira? Segundo Coríntios, diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ainda em Atos, nos fala um pouquinho mais do que aconteceu. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A nota é um pouco extensa, mas eu vou ler somente a parte que eu achei mais importante. Nenhuma influência indevida induziu Ananias a sacrificar as posses pelo bem de todos. Ele agiu por livre escolha, mas tentando enganar os discípulos, mentiu ao Todo-Poderoso. O coração dos homens se endurece pela ação do egoísmo, e semelhante ao que ocorreu com Ananias e Safira, são tentados a reter parte do lucro enquanto fingem cumprir os requisitos de Deus. Muitos esbanjam dinheiro com satisfação própria. Homens e mulheres dão ouvidos ao prazer e satisfazem o próprio paladar. Mas levam a Deus quase de má vontade uma oferta mesquinha. Esquecem-se de que um dia Deus pedirá uma prestação de contas rigorosa de como os bens dele foram utilizados e que não aceitará mais a insignificância do que tem doado à tesouraria, da mesma forma que rejeitou a oferta de Ananias e Safira. Então nós vemos aqui que o que nós precisamos perceber é que Ananias ele foi influenciado pelo Espírito Santo. Porém, ninguém foi lá e colocou uma faca no pescoço dele e disse: Ananias, agora você tem que doar. Né? A nota diz que ele agiu de livre escolha, certo? Ainda na pergunta B diz assim: explique a medida drástica que o Senhor usou para proteger a igreja primitiva contra os métodos desse casal hipócrita. E por quê? Então temos aqui novamente duas perguntas dentro de uma. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Então o texto é um pouco longo, mas nós sabemos que na história Ananias expirou e logo depois ali de um tempo, aproximadamente 3 horas, a esposa dele veio, né, e confirmou a mesma mentira, dizendo que ele havia ali, que eles estavam depositando aos pés dos apóstolos o valor total da propriedade. E ela também veio a falecer. Então foi um fim muito trágico, né? Então a medida que Deus usou ali foi o quê? Foi permitir que tirasse a vida deles. E por quê que Deus permitiu que isso acontecesse? A notinha fala assim: a infinita sabedoria viu que essa clara manifestação da ira de Deus era necessária para evitar que a jovem igreja se desmoralizasse. O número de irmãos aumentava rapidamente. A igreja teria corrido perigo se durante o rápido aumento de novos conversos viessem homens e mulheres que, embora afirmassem servir a Deus, adorassem a Mamon. Esse juízo demonstrou que seres humanos não podem enganar a Deus, que ele detecta o pecado oculto do coração e que não se deixa escarnecer. Tal juízo destinava-se a ser uma advertência à igreja, para levá-la a evitar fingimento e hipocrisia e precaver-se de roubar a Deus, né? Confirmando ainda no texto de Mateus 6, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então, que Deus possa nos ajudar para que o nosso eu, o nosso egoísmo possa ser destronado, né? E que o eu não venha ter mais a supremacia da alma. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.